pessoal, eu sou a Rita e se você acha que a adolescência é uma verdadeira aborrecência, fica comigo porque hoje eu vou falar sobre a Idade da Oportunidade do Paul David Tripp. Pessoal, este é um livro, como eu falei, do Paul David Tripp. Ele foi lançado pela editora Batista Regular. E ele é um livro que fala sobre recursos para a educação de adolescentes baseadas totalmente na palavra de Deus. Muitos pais, eles veem a adolescência como uma fase ruim em si mesmo. E eles esperam apenas conseguir sobreviver a esta fase terrível do adolescente. E esperam que depois que essa fase terrível passe, eles continuem vivos, tanto eles quanto os adolescentes. E isso acontece muitas vezes porque os pais, eles não entendem que a adolescência é uma fase de transição, em que a criança está virando um adulto. E quando os filhos são crianças, eles que escolhem o que os filhos devem vestir, eles que escolhem quais amizades que os filhos vão ter, eles que são as vozes, eles que são a sabedoria para o seu filho. Eles que são aqueles a quem os filhos perguntam: pai, por que o sol é assim? Pai, por que essas coisas acontecem? Por que, pai, por que, pai? Porém, quando os filhos crescem um pouco e se tornam adolescentes, o leque de influências que cercam os seus filhos, eles crescem. E não são mais os pais que escolhem o que os filhos devem vestir, quais são as amizades que os filhos devem ter. E é nessa fase que o filho chega em casa ouvindo uma rocha que o pai nunca ouviu na vida. Ou o filho liga um heavy metal num sábado estrondante na casa. E nessa hora, as vontades entram em conflito. A vontade do que o pai quer para o seu filho e do que o filho quer para ele mesmo. E isso acontece porque o filho está ganhando autonomia. E na verdade esta autonomia é boa. Muitos pais, eles sonham com um dia em que o seu filho pequeno não vai precisar tanto dele para fazer todas as coisas. E é isso que os pais devem almejar, que o filho consiga mais autonomia. Porém, muitos pais não sabem lidar com esta autonomia. E muitas vezes eles tentam podar o adolescente, tentam ainda controlar o adolescente, como se ele ainda fosse uma criança. Como se os pais ainda pudessem tirar ele daqui, colocar ele aqui, escolher quais são as amizades que eles vão ter, escolher quais são as músicas que eles irão ouvir, escolher quais são as roupas que eles irão vestir. Porém, o Paul David Tripp, ele vai falar que em vez de podar o adolescente, em vez de tentar controlar o adolescente, nós precisamos instruir os adolescentes. E essa instrução não é meramente um conselho. Muitos pais têm a ideia equivocada de que ou eles controlam os seus filhos, ou eles apenas conversam com seus filhos e dão a sua opinião sobre o assunto. E o filho que vai decidir o que ele quer fazer. Mas isso é muito superficial. Nós sabemos que o coração do homem, o coração dos adolescentes, eles são enganosos. Nós não devemos deixar os adolescentes por eles mesmos. O que nós precisamos é instruir, e essa instrução precisa alcançar o coração do seu adolescente. Se seu filho está pensando em fazer uma tatuagem, ele brigou com um colega na escola, ele fez algo que precisa de correção, em vez de podar o seu adolescente ou simplesmente dar um conselho para ele, você precisa levantar questões que apontem para o que ele estava pensando quando ele fez aquilo. Qual era o sentimento que estava em seu coração? Será que este sentimento, será que este pensamento foi correto? Se ele tivesse que fazer aquilo de novo, o que ele teria mudado? E essas perguntas devem levar ao próprio adolescente a escutar o coração e perceber em que ele está falhando. Quais são as coisas que ele precisa melhorar? Será que essa foi a atitude correta que ele mesmo tomou? E por isso, o livro se chama Idade da Oportunidade. Em vez da adolescência ser um período de guerra entre pais e filhos, um período em que os pais precisam ter que sobreviver a ele, a adolescência é muito mais uma idade da oportunidade. A idade em que você tem a oportunidade de instruir o seu filho e ser um instrumento de Deus na vida do seu filho. É a idade em que você tem a oportunidade de preparar o seu filho para sair de casa e se virar sozinho. É a idade que você tem a oportunidade de ter conversas sobre assuntos sérios com seu filho. Conversas como, por exemplo, sobre tentação sexual, coisa que você não conversaria com seu filho quando ele tinha 3 anos de idade. Agora é um assunto em que seu adolescente vivencia dia após dia e ele precisa que você converse com ele sobre isso. E é a idade da oportunidade de ver tudo aquilo que você plantou no seu filho quando ele era criança florescer na adolescência. Então, se você não é pai de um filho adolescente ainda, o que você tem plantado em suas crianças? Você tem plantado amor pela palavra de Deus? Você tem plantado uma confiança em si mesmo? Ou você tem enganado o seu filho que o bicho papão vai pegar? Porque quando ele for adolescente, ele não vai mais acreditar nisso. E qual é a confiança que ele terá em você? Plante, desde já, confiança e amor e autoridade em seu filho. E assim, quando ele for velho, que ele te veja como um exemplo a seguir. E se você é pai de um filho adolescente e está enfrentando momentos difíceis com ele em casa, se lá vocês só trocam palavras ásperas, só há briga e nenhum entendimento entre os dois, não perca as esperanças. Paul David Tripp vai falar que ainda há oportunidade de redenção no relacionamento de você com seu filho. Nós acreditamos em um Deus
que é um Deus que redime os relacionamentos. E este livro pode ser um grande auxílio para você lidar com o seu adolescente. Ele é um livro muito instrutivo e ele traz diversos estudos de casos que podem ser usados para você saber lidar com o seu filho. Ele vai falar a respeito de amizades, ele vai falar a respeito de tentação sexual, ele vai falar a respeito de como nós devemos corrigir os nossos adolescentes para alcançar o coração deles. E até mesmo como fazer para termos boas conversas com os nossos adolescentes. E eu espero muito que este livro te ajude a lidar com seus filhos e a ser instrumento de Deus na vida deles. Este não é um lançamento, ele foi publicado em 2011, então ele não tem aquelas folhinhas amarelas, a capa dele também eu não achei aquela capa atrativa, uma capa daquela época em que o jeans ainda era conhecido apenas entre os jovens, os adultos ainda não usavam muito jeans, então por isso eu acho que essa capa aqui que é um bolso de uma calça jeans. Não sei se dá pra ver. Então, não é uma capa chamativa, não são folhas chamativas, mas o conteúdo é extraordinário. E é tão rico de conteúdo que eu tive até dificuldade pra trazer pra vocês, por isso que eu não trouxe aqui capítulo por capítulo, porque cada subtópico de cada capítulo já é um estudo com vários versículos bíblicos, com várias ilustrações, com vários estudos de casos. Dificilmente você não vai encontrar o problema que está passando com seu filho neste livro. E eu indico este livro tanto para pais de adolescentes, de pré-adolescentes, quanto também para educadores dos adolescentes. Se você trabalha na sua igreja com os adolescentes, se você é professor de escola dominical, tenha esse livro na sua prateleira, leia-o, porque ele vai te ajudar muito e vai te ajudar a auxiliar os pais dos adolescentes também. Eu e o Jean, nós estamos com os adolescentes neste período com a nossa igreja, e eu acho que este livro nos ajudou muito a entender um pouco mais sobre a atmosfera que envolve os pais e os adolescentes. E como eu falei, este livro é repleto de informação, então seria muito bom você fazer marcações ou anotações daquilo que mais se enquadra na relação de você com seu filho. E se você tem alguma dúvida sobre marcações, eu fiz um vídeo, que vai estar aparecendo aqui em cima, sobre como eu marco os meus livros. E aqui embaixo vai ter um outro vídeo do canal, que o YouTube está indicando para você, então fica aí 2 dicas de vídeos para você assistir. Até mais!